E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Norton, esse aqui é um canal compartilhado com a minha irmã Natália. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o último livro que eu li para o projeto da Victober, e que foi então do Robert Louis Stevenson, O Médico e o Monstro, ou O Estranho Caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Bom, galera, esse aqui é o segundo livro do autor que eu leio. A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre a Ilha do Tesouro. Eu vou deixar o link aqui embaixo, em algum lugar aqui vai aparecer. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a vida dele, ou então mais sobre a própria Victober, a gente vai deixar linkado aqui embaixo também. E hoje, então, a gente vai falar desse livrinho aqui, que ele é considerado infanto-juvenil, eu não sabia disso, né? E ele foi publicado em 1886. O autor ele é escocês, mas isso aqui é catalogado como literatura inglesa. E ele é um livro, gente, diferente do outro, da Ilha do Tesouro, que foi uma aventura. Esse aqui já é mais uma ficção científica, já é mais uma questão de horror, de thriller, de terror. E é um livro de mistério. Assim, apesar de ser um livro de mistério, né, que tem uma problemática, tem que descobrir, né, o que acontece no final dessa história, eu acho que spoiler não prejudica a leitura, não prejudica a experiência, até porque quando eu peguei para ler, eu já tinha visto essa história em adaptações, né, como o do Pernalonga, o Hulk, né, esse personagem da Marvel, ele é uma representação também dessa história. Então eu acho que esse vídeo aqui vai ter spoiler, mas assim, de novo, não acho que seja um problema para a sua experiência. Eu também já sabia de todo o final, e mesmo assim achei esse livro aqui incrível, então é bem tranquilo, tá, gente? Eu li nessa edição aqui da Penguin, eu achei ela maravilhosa, assim, o espaçamento... Bom, como toda edição da Penguin é muito boa, né? Ela tem um bom espaçamento, tem boas margens, aqui é uma folha amarelada, e ela é cheia de notas de rodapé, que explicam bastante coisa, então eu não acho que sejam notas que prejudiquem a leitura ou que sejam, tipo, redundantes. Eu acho que elas realmente corroboram com a sua experiência. E tem dois textos de apoio aqui muito bons, né? Uma introdução e depois uma análise mais profunda, que realmente é legal de você ler a história primeiro e depois você ir para elas, assim, porque ele vai falar ponto a ponto do livro, todas as leituras que você pode fazer, as interpretações e os significados todos, né? Então, assim, é importante você conhecer a história, né? E depois vá para os textos de apoio, que é, assim, imperdível. E esse é um livro super curto, ele tem umas 80 páginas. E nessa edição aqui, metade do texto é texto de apoio. Então são bem completos, é muito bom, né? Vocês podem ver que eu realmente gostei, né? Ele tá cheio de marcação. O número de marcações aqui é proporcional ao meu gosto pelo livro. E, enfim, a primeira coisa que eu acho que esse livro aqui é importante é que o autor, assim como outros, né, nesse período, se propôs a pensar o século XX, né, como é que seria o futuro, para onde a humanidade estaria caminhando, qual que seria a visão, as próximas perspectivas que se teriam. Então eu acho que é interessante de ver, porque esse cara aqui foi bastante visionário. Outra coisa que eu acho que é relevante e importante dessa obra é o seguinte... Aqui, gente, o autor, ele meio que antecipa Freud, né, com relação à questão do consciente e inconsciente, né. O tema principal desse livro aqui é a questão do duplo, de você ter a clivagem do psíquico, um tema aqui, né, mais psicológico, mas assim, a clivagem no sentido de separar o seu psique, né, de você ter um outro dentro de si, que faz parte de você, que é você também. Então são vários temas que... de novo, né, naquela ideia do período vitoriano, né, a gente tem aqui uma questão cientificista, né, de que o médico ele cria uma espécie de poção, um elixir que faz essa clivagem, essa separação do seu psicológico. A gente tem a questão também freudiana, que começa a surgir nessa época, e tem mais pra frente, depois eu vou falar, uma questão também darwiniana, que eu acho que é legal da gente entender. E tudo isso aqui num livrinho mega curto e uma novelinha muito, muito, muito interessante, assim, me impactou muito, assim. Então, gente, assim, quando você pegar para ler esse livro aqui, a gente tem que ter em mente que são duas pessoas que são uma só, e o que a poção faz não é do tipo mudar a sua cabeça. Ela simplesmente destranca portas do seu inconsciente para que você possa libertar, digamos, o seu eu, que você deixava reprimido em determinado momento na sua vida, e dar vazão, né, colocar isso para fora. Então isso eu achei sensacional. Bom, com relação, assim, um resumo breve da obra, né? O que a gente vai ter aqui é um médico rico, bonitão, solteirão. Isso, inclusive, vai dar margem, né? Uma das coisas que o professor levanta aqui é a questão da homossexualidade, porque naquela época, enfim, você ter um cara rico, né, de uma posição elevada, bem apessoado e solteiro, né, então se questionava, então, né, como assim, por que a pessoa não se casou? Naquela época, né, era meio que obrigatório você casar.
E esse médico, ele desenvolve uma espécie de poção, elixir, que coloca para fora esse lado, um outro lado dele que ele suprimia. Então, o médico, quando pensou essa poção, a fala dele me lembrou muito um texto de Paulo, um texto bíblico, né? Uma carta de Paulo, que ele fala assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu abomino é este que eu faço. E daí o médico fala assim: puxa vida, né? Como seria interessante se eu pudesse separar o meu eu em duas pessoas, em duas personas, e que essa outra persona que surgiria, ela pudesse então fazer tudo que eu não posso fazer, né? Seja pela moral, seja pela ética, seja pela questão de valores. Então, ele desenvolve uma bebida que, quando ele toma, ele se transforma e daí ele vira esse monstro. Mas, na verdade, é uma outra pessoa completamente diferente, ao mesmo tempo que é ele mesmo, para que essa outra persona possa fazer tudo aquilo que ele não podia fazer. Ele não explica exatamente o que o monstro fazia exatamente, mas assim, a gente sabe que teve alguns assassinatos, ele tinha alguns impulsos de ira muito fortes. Mas assim, ao mesmo tempo, então, você poderia dar liberdade para essa outra pessoa e você não teria culpa nenhuma. Porque não foi você quem fez, foi aquela outra pessoa. Mesmo que aquela outra pessoa seja você mesmo. Eu sei que parece confuso, mas a ideia justamente do livro é essa, assim, de você trabalhar essa questão do duplo. E o livro ele explica muito bem essa questão toda no final, a gente vai entender o que acontece. Então, voltando, né, ao ponto das suspeitas que se levantavam, porque esse médico, ele deixa um testamento em que toda a fortuna dele ficaria para o Sr. Hyde. Né? E o advogado, né, quem conta essa história é do ponto de vista do advogado desse médico. Ele fica na dúvida, né, porque parece que esse Sr. Hyde, ninguém conhece, ninguém nunca viu, de alguma forma tá chantageando o amigo. Né? Se levanta essa suspeita, então é um dos temas que é abordado aqui. E no final, eu não quero contar o que acontece, mas a gente tem um final meio catártico, e você tem então o médico deixando uma espécie de documento para que a gente possa entender realmente o que tudo aconteceu, como é que ele chegou nessa ideia do elixir, o que se passava pela cabeça dele. E um dos pontos altos para mim desse livro é o seguinte, né? Por que é o monstro? Porque quando o médico tomava essa poção, ele se transformava, ele ficava uma coisa meio animalesca, ele diminuía de tamanho, ele tinha os braços mais longos, assim, e daí ele fala que ele é dessa forma porque ele sempre foi reprimido. Então ele não conseguiu, né, essa persona, o Hyde, ele não conseguiu se desenvolver tanto quanto o Jekyll, porque ele sempre foi reprimido, ele nunca conseguiu ter espaço para poder se desenvolver, a musculatura, enfim. E quando o monstro se olha no espelho, é ele como monstro vendo o reflexo do médico, né, do doutor. E é interessante que o médico ele não fica horrorizado com aquilo, né, minha nossa, o que eu fiz, né, o que eu sou. É como se ele o abraçasse, falasse assim, seja bem-vindo a este mundo, né. Ele realmente abraça o seu outro eu, de alguma forma parece que ele queria realmente colocar isso para fora, só que não conseguia, então essa poção que ele desenvolve é um mero meio para poder dar vazão àquilo que ele sempre quis fazer, e de certa forma só dá errado, não é que dá errado, mas o médico só se assusta com a proporção que aquilo estava tomando, porque é o seguinte, para ele virar o Hyde, ele tinha que beber a poção. Para ele voltar a ser o médico, ele tinha que beber a poção. Ele sempre tinha que tomar aquilo para poder voltar ao que era. E ele percebe que, na verdade, os dois estão se equilibrando. Por exemplo, o médico deitou para dormir, ele acorda o monstro. Ou quando ele, dormiu como monstro, ele acorda o médico. Ele começa a perder o controle dessa transição. Porque a ideia justamente é essa, né? É de você poder ser o outro quando você bem entender. Em determinado momento, o monstro cometeu um crime, a polícia toda está investigando o que aconteceu, né, o monstro ia lá, tomava a poção, virava o médico e desaparecia completamente. Então era um mecanismo que ele tinha muito tranquilo de poder se esconder socialmente, e ele começa a perder esse controle de si mesmo. Né? Então isso realmente o assusta. Não é o monstro em si, o que ele era realmente, mas o fato dele não ter mais controle sobre essa transformação. Pra mim, esse livro aqui é favoritado, 5 estrelas. Apesar de ter lido em pouquíssimo tempo o outro livro dele, né, A Ilha do Tesouro, eu acho que aqui o autor caminhou quilômetros, em 3, 4 anos ele realmente... A escrita dele se desenvolveu, eu acho que aqui ele está muito mais objetivo, muito mais maduro, muito mais adulto. Eu não concordo que isso aqui seja literatura infanto-juvenil. Eu acho que realmente é uma questão, enfim, psicológica muito profunda. Ele traz muitos questionamentos que você pode trazer para sua vida. E ele traz alguns temas bacanas, assim, porque ele acaba reinventando o gênero também. Porque essa ideia do gótico e do horror sempre se passava em terras muito distantes, né? Então, pense o Drácula, né? O Drácula eu acho que é um contraponto perfeito para esse livro, né? O Drácula se passa na Transilvânia.
muito distante, né? Então a pessoa lia aquilo, né, projetando aquilo lá para longe, né, uma terra selvagem. O Drácula fala de uma questão de maldição, né, uma espécie de maldição, enfim. Aqui a gente tem uma questão biológica, química, né? Então, de certa forma, é muito mais crível e muito mais possível, né? Digamos assim, digamos que o Jekyll publicasse no jornal, né, ou enfim, numa revista científica, a poção que ele desenvolveu. Qualquer um poderia fazer em casa e dar vazão aos seus impulsos mais animalescos, mais reprimidos, né? Então, o horror que ele propõe aqui é muito mais palpável, muito mais concreto, muito mais possível. Diferente de uma maldição, de um fantasma, de qualquer coisa do tipo. E ele se passa também no tempo presente, então não é no passado, de anos e anos atrás, né? Não é uma maldição de família. E ele é uma questão que se passa no centro de Londres, né? Tudo acontece no seio da cidade, no centro da cidade. Então ele fala de bairros, de ruas, de pessoas da época, né? Então é muito possível, muito comum, e isso gerou na época da publicação, todo um alvoroço, né? Porque foi, enfim, sucesso de bilheteria, digamos assim, sucesso de vendas. E você vai ter também aqui uma questão do contraponto, né? O que você faz ou gostaria de fazer que a sociedade não permite, você, na verdade, esconde ou reprime os seus desejos, né? E até que ponto, então, eu posso dar vazão a tudo que eu desejo, até que ponto a busca pela felicidade em si vale qualquer meio. A experiência de ler o livro e ver toda essa questão do duplo, dele ser ele mesmo, dele falar assim, seja bem-vindo, né, e não ter horror de você mesmo, porque acho que uma das questões, né, para quem faz terapia, que eu acho que é o mais difícil, é você se dar conta de quem você é, né? E é bacana que o próprio título do livro já é digamos assim, um pequeno spoiler, né? Porque Jekyll, enfim, eu falo Jekyll, vem da ideia, né, de kill, de matar, né, no termo em inglês. E o Hyde também vem da ideia de obscuro, escondido. Então, é interessante de ver que tanto o monstro tinha partes do doutor, como o doutor tinha parte do monstro, né? Aquela símbolo do yin e yang representa um pouco aqui no livro, né? Um era parte do outro. E é bacana que, né, que nem o médico deixa todo o testamento, caso aconteça alguma coisa com ele, pro Hyde, né? Ele quer se separar, né, fazer a crivagem do psicológico dele, mas ele não quer se separar das benesses, da sua riqueza e da vida confortável burguesa que ele levava, né? Então, um depende do outro e ao mesmo tempo que você separa, eles continuam unidos, né? Então, eu achei incrível, um livro sensacional. Recomendo essa leitura, recomendo essa edição. Deixe aqui nos comentários, por favor, se você já leu esse livro, se você tem interesse. E nos sigam nas redes sociais, né? Ativem o sininho, a notificação e até a próxima.